queridos amigos, queridos irmãos, eu quero trazer para a reflexão de todos nós, trecho na Palavra de Deus, capítulo 26 de Mateus, nós vamos ler o versículo 22, ou melhor, 21, e nós leremos até o versículo de número 25, que diz assim, 21 diz assim, 26, 21 de Mateus, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, palavra do Senhor Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, daqueles últimos momentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que logo, logo seria levado pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, pelos judeus, para ser crucificado. No entanto, ele manifestou o desejo de ter a última ceia, a última Páscoa, a primeira ceia do cristianismo, com um seleto grupo, um grupo de 12 apóstolos escolhidos pessoalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquela ceia, naquela última ceia, Jesus faz uma grande revelação que a todos os 12, ou melhor, os 11, porque um deles sabia que estava fazendo, deixou-os espantados, surpresos, porque naquela ceia, naquele evento, Jesus fez uma grande revelação que deixou a todos olhando um para o outro. Jesus diz aqui no verso 21, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Que cena triste, meus queridos irmãos, meus diletos amigos. O Senhor Jesus Cristo que escolheu pessoalmente cada um daqueles homens que formaria o seu seleto grupo, o primeiro grupo do nosso Senhor Jesus Cristo, os 12 apóstolos que com ele pregaria o evangelho, expulsaria demônio, que fez e acompanhou aqueles 12, os vários e maravilhosos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou na companhia deles. Aqueles 12, portanto, presenciaram a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 12 presenciaram aquela voz maravilhosa que veio do céu e uma pomba pousou sobre Jesus e disse, ouviu uma voz do céu, este é meu filho amado, que me comprazo. Aqueles 12 eram testemunha. Mas mesmo com toda esse milagre, com toda essa manifestação da glória de Deus no Senhor e através do Senhor Jesus Cristo, um daqueles 12 não quis se dobrar, não quis continuar fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, nem aquele chamado glorioso, porque entre tantas multidões, entre tantas pessoas naquela multidão, ali Jesus escolheu apenas 12. E Jesus disse ali, revelou ali, e aquele homem, Judas, ele perpetrou esta covarde, essa atitude tão covarde. Judas recebeu o chamado, Judas recebeu, inclusive, a incumbência de ser o tesoureiro do grupo. Era ele que guardava todas as doações que recebia do povo para a manutenção de Jesus e os apóstolos. Portanto, era um homem de confiança. Mas aquele homem, ele não considerou, ele não levou em consideração, não só o fato de ser escolhido como um dos apóstolos, de ter acompanhado aqueles milagres de Jesus, de ter até feito o milagre de Jesus, que diz a Bíblia que os discípulos foram, os apóstolos foram, e voltaram dizendo que os demônios a eles se submetiam. E entre eles, com certeza, também estava Judas. Ou seja, ele experimentou da glória,
da majestade, do poder e, sobretudo, da companhia divinal do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, aquele homem tornou-se, além de ladrão, também um traidor. E hoje também, nós podemos perceber que há pessoas no meio do Evangelho que, apesar de ter tido, eu não desconheço, uma experiência com Deus, andado com Deus, pregado a palavra de Deus, tem traído o nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente como Judas, ou a semelhança de Judas. Porque Deus deu oportunidade a Judas para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados, da sua traição, do seu roubo de ter sido ladrão. E Jesus deu a oportunidade quando disse: um de vós há de me trair. Era exatamente a oportunidade que Jesus estava dando para Judas. E alguém pode dizer: mas um homem teria que acontecer isso? Mas não teria que ser necessariamente Judas. Até porque alguns teólogos dizem que quem tinha todas as características para fazer isso era Pedro. Pedro, que era bem expressivo, Pedro, que era um tanto apressado nas coisas, mas não Pedro, lá no final, apesar das suas fraquezas, no fundo ele confiava no Senhor Jesus Cristo, e desde aqui na sua covardia, quando ele negou Jesus, ele se arrependeu amargamente. Não foi o que aconteceu com Judas, porque Jesus, dando a ele aquela oportunidade, em plena ceia, no último culto, ele simplesmente não atentou, não levou em consideração essa grande chance que Deus lhe havia dado. Assim como muitas pessoas hoje, que estão à semelhança de Judas, pregando o Evangelho, andando com as coisas de Jesus, Deus está dando oportunidade para se arrepender, e as pessoas continuam agindo como Judas, não ouvindo a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não traia, meu amigo, meu irmão, minha querida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ouça a sua palavra através dessa mensagem. Se você está pensando no seu coração em trair o seu mestre, o seu Salvador, não o traia, mas permaneça fiel, porque a Bíblia diz que aquele que vencer, ele dará uma coroa da vida, conforme está escrito em Apocalipse, além de tantas outras bênçãos registradas no livro do Apocalipse para aquele que vencer, para aquele que perseverar até o fim, como infelizmente não foi o caso do Judas aqui, um dos apóstolos de Jesus. E eles, entristecendo muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E todos os discípulos começaram agora, os 11, também se perguntando se era ele o traidor. Se era eles. Quem sabe Pedro perguntava para João, João para Tiago, Tiago para André, Tiago para Mateus, e para outros discípulos, para Bartolomeu, se eram eles. E Jesus disse para acalmá-los: o que mete comigo a pão no prato, esse me há de trair. Ou seja, era uma segunda oportunidade na mesma reunião que Deus estava dando para Judas, para que ele, primeiro ele disse que alguém lhe trair, Judas já era para ter se apresentado. Segundo, ele disse: o que mete a mão no prato, estava revelando, ele estava tendo a oportunidade de se arrepender. Quem sabe Deus não está dando também a você, ao ouvir esta mensagem, a mesmíssima oportunidade, a oportunidade de se arrepender e recuar da sua conduta anticristã, da sua conduta que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quem sabe da heresia que prega, quem sabe da pregação que você faz que não tem nada a ver com a palavra de Deus, quem sabe da teologia da prosperidade que anda pregando para só querer ganhar dinheiro do CIER, mas não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Esta é a hora, este é o momento de você colocar a mão na consciência e se arrepender para o Senhor Deus, que Ele é grandioso em perdoar. Aproveita a chance, a oportunidade, assim como Judas, infelizmente, não soube aproveitar. Mas Jesus está dando essa oportunidade a você, como deu também a Judas. E Jesus fez uma grande e forte mensagem para Judas. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. Ou seja, a terceira oportunidade, podemos entender que Jesus estava dando para Judas, para que ele pudesse se arrepender. Porque, embora tivesse escrito na palavra que Jesus haveria de ser traído, podia ser necessariamente Judas. Porque a presciência de Deus não é determinação. Deus sabe o que vai acontecer, mas Ele é misericordioso quando o homem, como diz a palavra do Senhor, aquele que confessa e deixa, misericórdia
alcançará. Certamente o diabo elegeria uma outra pessoa para fazer este papel que a Escritura preveria que algum ser humano faria. Poderia não ser Judas. Eu creio de todo o meu coração, porque Deus é misericordioso e aquele que se arrepende, ele, louvado seja o nome de Jesus, ele alcança de Deus misericórdia. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dado essas 3 oportunidades para o Judas, e naquela reunião tão maravilhosa. Bem bom seria que esse homem não se houvera nascido, era a 3ª oportunidade numa reunião que Jesus estava dando para Judas. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Era outra oportunidade que Judas agora estava dialogando com o Senhor do perdão, com o Senhor da vida, com o que ele tinha dado. E Jesus comprovou que realmente era ele o traidor. Eu posso dizer que era a 4ª oportunidade que ele estava tendo, porque ele confessou, mas não se arrependeu. Porque muitas pessoas que confessam, reconhecem que está em pecado, reconhecem que está na contramão dos princípios de Deus, mas não quer voltar atrás, mas não quer se arrepender, não quer deixar de continuar fazendo as coisas que desagradam a Deus, que são desobediência diante de Deus. Era o que Judas fez. Judas se recusou, Jesus disse que era ele o traidor, mas mesmo assim, ele não se arrependeu. E observe que ele participou da Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Ele bebeu o cálice que Jesus bebeu, os demais discípulos. Ele comeu do pão que Jesus partiu e comeu, e também os discípulos. Mas mesmo apesar de ter participado daquele culto tão maravilhoso, o último culto que Jesus participaria com os 12 apóstolos, ainda assim, meus queridos irmãos, meus diletos amigos, aquele homem não se arrependeu, aquele homem não voltou atrás. Talvez você esteja também participando da Santa Ceia, participando do vinho, do corpo, dos cultos, e ainda assim continua com o coração endurecido. Neste momento, preste atenção nesta palavra. Neste momento, não faça como Judas fez, que participou de toda aquela liturgia sagrada, maravilhosa, na presença de Deus, e ainda assim não se arrependeu e continuou no seu caminho de destruição. Mas Deus não quer que aconteça com você. 15:4 de Romanos diz: tudo como foi escrito para o nosso ensino, para o meu ensino, para o seu ensino, para o seu alerta. Se você está agindo indiferentemente ou dessa forma dura diante de Deus, sendo alertado por Deus pela sua palavra, neste momento, recue o caminho que você está andando. Neste momento, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando, porque a Bíblia diz, 11:27 de Hebreus, depois da morte, aos homens está ordenado uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Hebreus 9:27. Não há várias vidas, só há uma vida, e aproveite-a, porque é o que diz a palavra de Deus. Depois da morte, segue-se o juízo. E Judas jogou isso fora. Não faça como Judas. Não traia Jesus, não desperdice as oportunidades que Jesus tem lhe dado. Volte do seu caminho, se arrependa diante de Deus, que Ele é grandioso em perdoar, porque o Senhor, como diz a sua palavra, Ele quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Assim foi o desejo de Jesus para Judas, que infelizmente não aproveitou, é o desejo de Jesus também para a sua vida. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.